hoje, dia 15 de março, celebramos o aniversário de nascimento de São Daniel Comboni. São Daniel, que nasceu em 15 de março de 1831 em Limone, na localidade de Tesseu, na Itália. Aos 18 anos, Comboni, diante do seu mestre, jurou que iria consagrar sua vida a Cristo. E sua vida ele dedicou aos mais pobres dos povos da África. Se 1000 vidas tivesse, ele daria pela África. Esses 3 dias nós meditamos a chegada dos combonianos, dos missionários combonianos ao Brasil. Cada noite teve um subtema para ser meditado. Quem lembra do de ontem? Os desafios da evangelização dos missionários combonianos no Brasil. Então, desafio eles sempre vão encontrar, porque eles deixam seus países para viver em outros países uma cultura diferente. Então, são desafios, né? Nesses 70 anos já passaram vários missionários combonianos por aqui, que nos ensinou a ser missionários e missionárias e ser uma igreja diferente. Então, por esse motivo, vamos iniciar nossa celebração eucarística cantando. Celebrar a vida de quem tanto amou, celebrar o sonho que ele plantou. Quando alegria e festa vivemos cantar mais um louvor. Cadê as palmas? Quando alegria e festa vivemos cantar mais um louvor. A Deus que é Pai, o nosso louvor. A Deus que é Filho e Redentor. Vamos celebrar Daniel Comboni, missionário incansável, o libertador. Vamos celebrar Daniel Comboni, missionário incansável, o libertador. Pela força do Espírito, o grande animador, esse Daniel, missionário do amor. Nós trazemos semente de novo amanhã que nós plantou. Nós trazemos semente de novo amanhã que nós plantou. Aqui vai ao Deus que é Pai, o nosso louvor. A Deus que é Filho e Redentor. Vamos celebrar Daniel Comboni, missionário incansável, libertador. Vamos celebrar Daniel Comboni, missionário incansável, libertador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão no Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor divino. Com alegria aqui queremos celebrar a vida de Comboni, a vida de todos nós, a vida que Deus oferece ao mundo inteiro. E dentro desta oferta da vida de Deus para todos, queremos em particular olhar aquelas vidas sofridas que neste momento estão sendo o rosto vivo do Cristo que grita
hoje como gritou há anos atrás e com Bonnie escutou. Peçamos perdão ao Deus da vida por todos os crimes que acontecem e que destroem a esperança de tantos inocentes, particularmente a situação de guerra na Ucrânia. E lembremos também todas as situações de violência, pedindo perdão ao Deus da vida por nós e por todos estes nossos irmãos. Pela injustiça causada ao meu irmão, pelo sistema que oprime sem coração. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, pois é grande o desamor. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, pois é grande o desamor. Pelo egoísmo que explora os meus irmãos, negam direito, moradia, terra e pão. Cristo, piedade, Cristo, piedade, renova-nos no amor e na verdade. Cristo, piedade, Cristo, piedade, renova-nos no amor e na verdade. Pela vida tão ferida nesse chão, por tua imagem ofuscada em cada irmão. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, pois é grande o teu amor. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, pois é grande o teu amor. Deus de infinita bondade, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus, Pai de toda a humanidade, que pelo zelo apostólico do Bispo São Daniel Comboni difundistes a vossa Igreja entre os povos da África, concedei-lhe, por sua intercessão, a graça de crescer na fé e na santidade e de se enriquecer cada vez mais com novos filhos e filhas para a glória do vosso nome. Vos pedimos hoje pelas vítimas do ciclone em Moçambique e pelas vítimas da guerra na Ucrânia. Acolhei-os na vossa infinita misericórdia e bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, vamos receber a palavra. Palavra essa que nos salva e nos dá vida. A palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar, tua
nossos corações para ouvir o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Leitura do livro do profeta Isaías. Ouve a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações da minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consertides em obedecer, comerei as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu mostrarei a salvação que vem de Deus a todos que procedem retamente. Eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teu sacrifício, pois sempre estão perante a mim o teu lancasto. Não preciso do esmovilho de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousa repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca, tu que aldeaste minha leis e meus conselhos e deste as costas as palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, Eu mostrarei a salvação que vem Deus. Diante disso que foste, eu me calarei. Acaso pensa que eu sou igual a ti? É disto que a
mostrarei a salvação que vem de Deus a todos que procedem retamente. Eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aclamação. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Numa nuvem luminosa fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai todos vós. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis de vos chamarem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Celebramos 70 anos da presença comboniana, dos missionários combonianos no Brasil, 1952, um pouquinho antes de eu nascer.
Celebração aberta já no dia 10 de outubro do ano passado e vai até o 10 de outubro deste ano. E unidos a toda a família comboniana, celebramos também os 150 anos das Irmãs Missionárias Combonianas como instituto e os 25 anos da Associação dos Leigos Missionários Combonianos no Brasil, leigos e leigas. Somos paróquia missionária? Fomos nós questionados logo no primeiro dia deste tríduo que hoje concluímos com a festa e celebração natalícia de Comboni. Somos igreja em saída, lembrando as palavras do Papa Francisco, logo desde o início do seu pontificado, em 2013. Que igreja somos nós? Somos a expressão daquilo a quem chamamos de padroeiro, Comboni, como diz o povo, tal pai, tal filho ou filha. Somos filhos de Comboni? Sentimos-nos isso de verdade? Partindo da primeira leitura do profeta Isaías, que acabamos de escutar, vemos que o profeta se dirige aos magistrados, aos juízes e governantes do seu tempo, apontando o caminho diferente daquele que era levado em concreto naquele tempo. E por isso ele grita: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações, deixai o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor. Vamos corrigir Putin. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. A conversão é o caminho que o profeta aponta para obedecer ao Senhor. Assim é o tempo que hoje também celebramos, a que chamamos Quaresma. Este é o tempo de conversão. Também nós somos assim, como que desafiados a percorrer os caminhos da justiça e da paz. Assim Jesus confirma o caminho do Evangelho, o reino de Deus, como escutamos hoje no Evangelho de Mateus, onde somos chamados a seguir o Mestre. E todos vós, nos diz, todos vós sois irmãos e irmãs. Seguir o Mestre quer dizer nada de colocar fardos pesados nos ombros dos outros, nada de fazer as coisas só para aparecer, nada de se fazer sentir mais importante que os outros, nada de tantas outras coisas que sufocam a vida, como a violência, como a indiferença, como o subir na vida à custa de tantos outros nossos irmãos. Por quê? Diz o Mestre, diz Jesus, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Cristo é o nosso Mestre. Ele é o guia. E não tem erro.
não tem palavra duvidosa. Esse caminho nós sabemos, como nos tem vindo a esclarecer e a lembrar a leitura da palavra de Deus ao longo destes dias, que esse caminho é o caminho da cruz. E foi assim, na dificuldade de tantas cruzes, que também Comboni segue a Cristo. Segue este guia e aprende dele, que é manso e humilde de coração. Olhando a realidade e a família onde nasce e cresce com Daniel Comboni, ele que foi o sobrevivente de 8 filhos, foi o único que cresceu naquela família de cultivadores de limão, de pé de limão, né? Por isso a terra onde ele nasceu se chamava Limone, na qual eu tive a graça de passar, acho que 2 vezes, foi 2 vezes. E então parece mesmo um milagre, como o Comboni, de uma família tão pobre, de lavradores, trabalhadores, naquele lugar, foi capaz de abrir o coração à África. Quem conhece o lugar, João e Emma deveriam falar desse lugar mais vezes para nós, mas eu me recordo que de um lado sobe uma montanha assim, escarpinda, que não dá mais, que parece que vem cair em cima de você a montanha, e do outro abre o horizonte do lago, que parece o mar, né? Dizem que Comboni gritava, África, África, pensava que aquele era o mar, e a África estava logo depois do lago, mas não sei se é verdade, né? Que aquele Daniel... Mas é possível, que aqueles olhinhos e aquele coraçãozinho palpitando assim pela África, porque ouviu falar da realidade daquela época, daquela África, então ele como que ficava maravilhado. Sim, só podemos compreender a sua vocação missionária, o chamado de Comboni, como um milagre de Deus naquelas circunstâncias. O encontro com tantos missionários vindos de África, no colégio, na escola que ele estudava, o abre ao amor do discípulo do coração de Jesus, onde nasce o amor de Deus por todos os povos, e concretamente os povos da África Central, os mais pobres, porque também eram os escravizados. Rezamos nós no Salmo: a todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Foi isso que Comboni se propôs por amor, mostrar a salvação aos mais pobres, ao coração da África. Foi isso que Comboni sentiu tão forte e se tornou servo deste amor de Deus manifestado no coração de Jesus. Este amor manifestado neste coração por todas as nações nos convida também hoje a olhar mais além do que Sussuarana, Novo Horizonte. Que os horizontes sejam novos. Hoje o Comboni está nos querendo dizer que mais além o Senhor nos chama para ir. Eu, quando olho com todo respeito o Guilherme, aquele que acompanhou mamãe com a palavra, eu vejo nele a imagem daquele Comboni também que foi crescendo na simplicidade.
vendo outras coisas, outras descobertas. Cada um de nós pode sonhar. E eu sonho que um dia desta terra, deste lugar, alguém possa ir lá na terra do nosso amigo Padre Bernardino, lá no Togo, lá no Ghana, no Sudão, onde Comboni deu a vida. Não se cultiva o carisma comboniano, o amor aos mais pobres, não se cultiva olhando Comboni, mas mirando o coração de Jesus, a sua entrega. É Jesus Cristo que devemos olhar, mas olhar com os olhos apaixonados de São Daniel Comboni, do Daniel que se apaixonou pela África, do Daniel que se apaixonou e se entregou a este coração de Cristo para ele ser instrumento do amor de Deus a todos os povos, concretamente naquela realidade onde foi. Sem desmerecer outras pessoas, vem-me à memória um daqueles padres lembrados no primeiro dia, foi no sábado, quando o Padre João, ou no momento da celebração, se falava dos primeiros missionários que chegaram ao Brasil, e falava de dois: o Padre Rino Carlesi, que eu já conheci como bispo depois, lá em Portugal, precisamente na casa, no seminário, que ele, né, como fala Padre Pablo na entrevista feita, né, lá dizia que Padre Rino veio ao Rio de Janeiro pedir dinheiro para construir o seminário lá em Viseu, em Portugal. É 40 quilômetros da minha cidadezinha onde eu nasci. Nem imaginei. E soube um dia num jornalzinho histórico lá da minha cidade, do meu município, que o Padre Carlesi, Padre Rino Carlesi, fez pregação de Quaresma na minha paróquia. Que bonito! Antes de eu nascer, portanto foi para os meus pais que fez a pregação, né? Este Rino Carlesi, que depois se tornou bispo do Maranhão, mas eu queria falar um pouco daquele com quem eu convivi também, Padre Carlos Furbeta. Convivi com ele um pouco, sobretudo na fase já da sua idade avançada, tinha 70 e tal anos quando eu já conheci, e ele faleceu com 82, e eu acompanhei ele, precisamente o último mês da sua vida, eu acompanhei no hospital. Este missionário, Padre Carlos, como já era chamado, que pertencia ao grupo, o primeiro grupo missionário que chegaram à Serra, em Vitória, do Espírito Santo, ele foi alguém que marcou muito o grupo comboniano que trabalhou sobretudo no norte do estado do Espírito Santo. Comboniano e não só. Eu pedi ao meu amigo Padre Aldir, que é um padre diocesano, acho que agora vou errar, não sei se está na paróquia São Francisco, lá no norte do estado do Espírito Santo, da paróquia de São Mateus, da paróquia da Diocese de São Mateus, e ele me deu alguns dados, assim, algumas coisas que ele sentiu e viveu e experimentou. Eu também recordo outros.
Então ele dizia que na história deste missionário, primeiro comboniano a desbravar o norte do Espírito Santo, foi o primeiro comboniano a chegar lá, em 55. Na sua missão no norte do Espírito Santo, passou por várias paróquias, a qual teve mais foi Nova Venécia e São Mateus, depois percorreu outras, mas Nova Venécia foi o amor dele, né? Como paróquia passou várias vezes por lá. Na história dos padres da Diocese de São Mateus, temos vários que foram batizados por ele e receberam a primeira comunhão. Era assim chamado um grande missionário que não mediu esforços diz o Padre Aldir, a evangelizar com sua voz potente e séria. As pessoas tinham até medo da sua voz forte e estridente. Padre Carlos, como professor, foi mais do que professor. Ele, sendo italiano, dava aulas de português para qualquer brasileiro tirar o chapéu para ele. Não errava uma letra sequer. O latim e o clássico que ele estudou, quando seminarista, o ajudou a desenvolver bem, de modo excelente, a língua portuguesa. Era o canonista da diocese, resolvia, a pastoral familiar, resolvia de modo exemplar, pastoral e jurídico, todos os casos possíveis de matrimónios. Estamos na campanha da fraternidade sobre a educação e realmente Padre Carlos era um homem que ensinava e que vivia, experimentava profundamente a sabedoria, capaz de partilhar tudo no seu trabalho e naquilo que ele fazia. Diz o Padre Aldir, nunca participou de um conselho presbiteral, é um conselho não é conselho pastoral, é outra coisa, um conselho presbiteral, dizendo que o bispo já sabia o pensamento dele, que era muito honesto, com reta doutrina e reta razão. Com o seu bom português, era sempre o secretário das reuniões pastorais. Escrevia diligentemente as decisões tomadas nas reuniões e quando a reunião terminava, ele já estava com a ata pronta para ser assinada de modo perfeito. Era uma máquina. E eu testemunhei algumas situações dessas também nas reuniões de pastoral. Estava sempre corrigindo e às vezes voltava-se para mim e disse: Boaventura, acho que ele não falou direito não, né? Porque eu era português, então ele, para confirmar-me, chamava a atenção: acho que ele não falou direito não. Falando de algumas coisas que às vezes nós errávamos, né? Ao falar ou conversar, não falávamos aquele português como ele sabia corretamente. Tudo isto também para me situar, como ele naquele tempo foi capaz, junto com os colegas, de lutar por um tal de Colégio Daniel Comboni. Como vocês têm a mesma história aqui. Pois bem, este nosso irmão, missionário, desde o começo, juntamente com todos os outros e com as perspectivas da diocese que estava sendo formada, era fundamental que também naquela realidade longe do centro, longe da capital, o saber fosse também acessível
aos jovens, aqueles adolescentes, aquelas crianças lá do norte do estado do Espírito Santo. Uma cidadezinha, Nova Venécia, bem pequenina na altura. Pois assim, este colégio se tornou como que o espaço onde cresceram, nasceram grandes pessoas para a vida da sociedade social, política, jurídica, de trabalhadores, engenharias e essas coisas todas. E quero terminar como testemunho precisamente este momento, quando acompanhei Padre Carlos no momento frágil da sua vida, em que ele estava internado, e eu umas ou outras vezes dormi aí no quarto, sendo a companhia assistente dele. E eu recordo que uma vez ele teve que ficar em jejum de manhã para fazer uns exames, né? E nós costumávamos fazer as laudas e rezar a missa. E eu rezava a missa com ele e as laudas junto, logo de manhã. A primeira coisa que era para não esquecermos, ele disse, é para não esquecer, senão depois os médicos começam-nos a mandar fazer isto e aquilo, e aí a gente não dá tempo. Só que naquele dia não deu, né? Não deu para fazer de manhã, né? E recordo que ele foi fazer os exames e tal, e eu fiquei esperando, e não vinha mais nunca, né? Disse, aí, passou o almoço e continuou a fazer exames porque encontraram complicações. Quando ele voltou à meia da tarde lá para o quarto, eu estava aí, e ele viu que ele estava bem. Estava bem, aparentemente estava bem. E ele me disse, a primeira palavra dele, já preparou as coisas para a missa? Isso abanou-me. Ele não estava preocupado se ele, né? O cumprimento do seu dever, né? Conforme era a formação daquela época para ele, a retidão do cumprimento das coisas. Já preparou as coisas para a missa? E depois, com muita simplicidade, acrescentou, pega também aquela bolsinha que está lá, que tem lá o óleo da unção dos enfermos, e você hoje vai me administrar a unção dos enfermos. Aí eu fiquei um pouquinho abalado, né? Nesse momento, porque eu disse, ele está sabendo coisas que eu não sei. Mas não era por isso. Não era por isso. Era simplesmente porque ele sentiu que naquela hora era o momento. E assim eu cumpri aquilo que ele me mandou fazer naquele dia. Isto aconteceu mais ou menos uns 10 dias antes do seu falecimento. O estado dele se agravou, teve que mudar do hospital. Eu aí neste hospital não podia mais ficar, porque estava em UTI, e ia nas horas de visita, como era costume, e fui depois, no dia 24 de julho de 2002, foi o momento mais duro, quando cheguei para estar ali e encontrei o Padre Carlos na morgue me esperando. E aí fiquei umas horas, que eu não sei quantas foi, mas eu não lembro mais quantas horas eu fiquei ali. Eu e o Padre Carlos na morgue, só com lençol por cima, e eu observando, olhando ele ali.
Foi um momento em que a gente diz como é possível Deus fazer tantas coisas através de nós, humanos, que não somos nada. Não somos nada. Então eu queria, terminando, agradecendo a Deus, antes de mais, pela vida de São Daniel Comboni, que se tornou vida em tantos outros nossos irmãos, padres, irmãos, irmãs, leigos e leigas, o povo santo de Deus que testemunhou e reafirmou este carisma de Comboni na sua vida. Lembrando o exemplo deste Padre Carlos, quero recordar outros Padre Carlos, como o nosso Carlos Bascaran, como o nosso Heitor, como nós tantos outros padres, irmãos e irmãs, todos, Franco e companhia. A todos eles que nos deixaram um pouco desta paixão de Comboni, desta paixão que nasce deste coração de Jesus. Que cada um de nós possa cultivar, né, o carisma comboniano, né, olhando, mirando este coração de Cristo, Jesus Cristo, com os olhos de Comboni. Que nós tenhamos esses olhos de Comboni olhando aqueles que mais precisam. Que Deus nos abençoe e que a vida de Comboni seja perpetuada através desta paróquia e de tantas outras e de tantos irmãos e irmãs por este mundo fora. Vamos agora a acolher essa escultura do Comboni, uma coisa que foi pensada com muito carinho, uma imagem que nos mostra também um pedacinho de nós, uma imagem que foi feita por artistas daqui da Bahia, Salvador, e que mostra uma espiritualidade especialmente de um pai que acolhe, que se doa, que é bom pastor. Uma imagem que mostra também cada um de nós. Vamos então receber essa imagem para depois bendizer ela. Toque o tambor, a tabaque, a calimba, toque a guitarra com rica galimba, juntando a voz do sopro de quem faz, desde a manhã grita um grito de paz. Bendito seja esse
Viva São Daniel Comboni! Alguém talvez se pergunta, né? Mas para que fazer uma imagem do Comboni? É verdade. O rosto do Comboni é Bernardino, é Boaventura, é João, não é? Uma realidade que se mostra no mundo inteiro. O rosto do Comboni são vocês também. Os braços do Comboni são vocês. As pernas do Comboni são vocês. O coração do Comboni são vocês, não é? Quando acolhem uma caminhada de um povo, quando o seu coração está latindo cada vez mais forte por alguma situação diferente, aí que se mostra o verdadeiro rosto do Comboni. Mas porém, nós também precisamos de uma imagem para nos transmitir uma espiritualidade, de pessoas que nos mostram o verdadeiro amor de Deus. E precisamos nos acolher, nós como humanos, não é? Nessas imagens, não para adorar, e sim para venerar, para lembrar quão grande é o amor de Deus que nos deixou através de pessoas que seguiram nele, através das suas escolhas, nesse caso do Comboni. Vamos então, todo mundo, nos concentrar um pouco para pedir a bênção de Deus sobre essa imagem. Nosso auxílio está no nome do Senhor, Deus Pai, fonte de toda a bênção. Pedimos que derrames a tua bênção sobre esta imagem que nos representa o bom coração do Pai, do pastor que acolhe, que acompanha todas as dificuldades do nosso povo. Abençoai, Senhor, e santificai o que ela representa para nós também. A missão que nos mostra um caminho perseverante no dia a dia. Abençoai, Senhor, essa imagem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora cada um de nós vai colocar a sua mão assim, para frente, e vai pedir a intercessão do Comboni por alguma necessidade especial. Pensa, qual é essa necessidade que você está precisando? Qual dificuldade você está vivenciando nesses dias de injustiça, de solidão, de falta de emprego? Qual situação está oprimindo o seu coração? Peça a Deus pela intercessão de Samuel Comboni que Ele possa bendizer sua vida, sua família, seu trabalho, seu lar, que Ele se faça presente. Abençoai, Senhor, santificai todas as nossas necessidades através da intercessão de São Daniel Comboni. São Daniel Comboni, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Daniel Comboni, rogai por nós, intercedei a Deus. Profeta dos africanos, que lutou por muitos anos, na África ou no Brasil, onde doa vidas mil, interceder. São Daniel Comboni, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Daniel Comboni, rogai por nós, intercedei a Deus. Dai coragem na missão, na luta da libertação, ao povo de Sussuarana, esse povo
povo que te ama, por nossas comunidades, vivendo a fraternidade, a lutar contra a pressão. Faz de todos nós irmãos, intercedei. São Daniel Comboni, rogai por nós, intercedei. Libertador da escravidão, libertando os corações, pelos padres combonianos e a todo o povo baiano, intercedei. São Daniel Comboni, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Daniel Comboni, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Viva São Daniel Comboni! Apresentemos agora as nossas preces, as nossas intenções a Deus, Ele que conhece todos os nossos corações. Depois de cada prece, vamos responder: dai-nos, Senhor, um coração humilde. Dai-nos, Senhor, um coração humilde. Senhor, pelo Santo Padre, o Papa, para que Deus lhe conceda saúde e fortaleza, nos vos pedimos. Dai-nos, Senhor, um coração humilde. Pela Igreja, para que testemunhe com tenacidade a misericórdia de Deus, ensinando e vivendo fielmente a missão confiada por Jesus, nos vos pedimos. Dai-nos, Senhor, um coração humilde. Para que sejamos capazes de amar, perdoar, a semelhança do Senhor Jesus, nos vos pedimos. Dai-nos, Senhor, um coração humilde. Para que nosso coração se assemelhe ao coração generoso e benevolente de Jesus, nosso Senhor, nos vos pedimos. Dai-nos, Senhor, um coração humilde. Para que estes 70 anos dos combonianos em nosso país, e em especial na nossa paróquia, que tenha enriquecido a nossa consciência no trabalho missionário, nos vos pedimos. Dignai-vos ouvir e atender a estas nossas orações. Deus Pai Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, venho ofertar força de Deus, força de Deus. Neste momento vamos receber a bandeira da paz. Essa bandeira que simboliza a paz, não só na Ucrânia, mas no mundo inteiro. Pode entrar. Trazemos também uma fita simbolizando as mulheres que trabalham. Aí está uma costureira. Trazemos também o cacto, que visa a resistência do povo diante de tantas injustiças, mas o povo persevera. Senhor, venho ofertar força de Deus, força de Deus, força de Deus, força
o peso do nosso trabalho, as mãos tomadas de pano, coisa de Deus. Senhor, vem ofertar, coisa de Deus, coisa de Deus, coisa de Deus, o que faço não é certo, meu grito nunca faz eco. Senhor, sou negro e não nego, venho ofertar a minha dor. Senhor, venho ofertar, coisa de Deus, coisa de Deus, coisa de Deus, Senhor, meu canto gemido, nele nunca vou esquecer. Entre salmos e benditos, venho vos oferecer. Senhor, venho ofertar, coisa de Deus, coisa de Deus, coisa de Deus, afinal, coisa de Deus. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, Senhor, os dons que vos apresentamos na festa de São Daniel com Boni. Vivificados pelo vosso Espírito Santo, sejam para nós fonte de redenção e de paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo por Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isto aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Meu Deus é santo, o Senhor Javé é santo. Deus é santo, o Senhor Javé é santo. O céu e a terra cantam mais louvor ao Deus que é Pai, do universo criou. Meu Deus é santo, o Senhor Javé é santo. Homens e mulheres cantam mais louvor ao Deus que é Pai, do universo criou. Meu Deus é santo, o Senhor Javé é santo. Meu Deus é santo, o Senhor Javé é santo. Bendito seja aquele que vem, possando nas alturas, amém. Meu Deus é santo, o Senhor Javé é santo. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, espiando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças,
partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come desse pão, toda vez que se bebe desse vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em teu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Dom Sérgio, que é bispo dessa igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, com São Daniel Comboni, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos os que chamaste para outra vida, especialmente Flório, Heitor, Anastácio, Franco, Pellegrini, Dom Franco, Padre Gilmar, Alfonso, Carlos, Vascarão, e os marcamos com o sinal da fé, abrindo os braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E com Jesus, nosso irmão, unidos a toda a Igreja, a todo o povo santo de Deus, particularmente lembrando aqueles mais sofridos e esquecidos, lembrando aqueles que estão aflitos, que a nossa oração ao Pai possa ser um grito de busca de paz e de justiça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudando-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos a Jesus, que é a paz do mundo, aquela paz que nos provoca, que nos faz viver melhor que antes, que esta paz chegue a todos os corações. Rezemos juntas. Senhor Jesus Cristo, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não aleje os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós que somos convidados ao banquete da vida de Cristo Jesus. Este é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Ainda respeitando os protocolos da Covid, vamos um lado fazer uma fila, passar, higienizar as mãos e receber Cristo na Eucaristia. Depois, o lado esquerdo, duas filas, uma por cada lado, aí, uma aqui e outra aí. Vida partilhada, festa da alegria, essa comunhão dá sentido à vida. O encontro é certo, com divino amor. Nessa mesa sagrada o povo tem força e mais vigor. Quem come desse pão e bebe desse vinho, compromete a vida com seu irmão. Pão da vida nova, vinho da alegria, festa do amor que tem cresce a cada dia. Pão da vida eterna, vamos receber o santo alimento, vem fortalecer o irmão na luta, o desesperado, o cristão que busca um mundo mais justo e igualitário. Quem come desse pão e bebe desse vinho, fortalece a vida com seu irmão. Pão da vida nova, vinho da alegria, festa do amor de quem oferece a cada dia.
libertação. Continuaremos a sua missão. Daniel Comboni, grande missionário, recebeu desse pão a graça e a força para ser solidário. Quem come desse pão e bebe desse vinho, fortalece a vida com seu irmão. Pão da vida nova, vinho da alegria, festa do amor de quem te oferece a cada dia. Quem come desse pão e bebe desse vinho, fortalece a vida com seu irmão. Pão da vida nova, vinho da alegria, festa do amor de quem oferece a cada dia. O banquete celeste aqui se encontra, nele o Cristo se entrega, nova vida aponta. No banquete do céu está Daniel, suplicando que aqui na terra corre leite e mel. E come desse pão e bebe desse vinho, fortalece a vida com seu irmão. Pão da vida nova, vinho da alegria, festa do amor. Agora só vocês no refrão. Quem come desse partilhada, festa e alegria, essa comunhão dá sentido à vida contra exceto. Essa mesa sagrada, o povo tem força e mais seguro. Vocês que comem desse pão. Desse pão e bebe desse vinho, fortalece a vida com seu irmão. Pão da vida nova, vinho da alegria, festa do amor de quem se oferece a cada dia. Todos são chamados à libertação. Nós continuaremos a sua missão. Daniel Comboni, grande missionário, recebeu desse pão a graça e a força para ser solidário. E come desse pão, fortalece a vida com seu irmão. Pão da vida nova, do amor de quem oferece a cada dia. Quem come desse pão e bebe desse vinho, fortalece a vida com seu irmão. Pão da vida nova, festa do amor de quem se oferece a cada dia. Oremos. Senhor nosso Deus, a comunhão nos vossos santos mistérios, nos dê a sabedoria da cruz que confortou a vida de São Daniel, a fim de podermos anunciar aos povos o infinito amor de Cristo crucificado e ressuscitado para a vida do mundo. Ele que vive e reina para sempre.
Amém. Duas palavrinhas, rapidinho. A paróquia São Daniel Comboni, hoje representada por 4 padres combonianos: Padre Pablo, Padre José Boaventura, Padre Bernardino, Padre João. Nós, como família comboniana, agradecemos pela sua trajetória no meio do povo de Sussuarana. Agradecemos também aos combonianos, desde Pau da Lima, que nos ensinou a caminhar, nos ensinou a lutar pelos nossos direitos, nos ensinou o que é missão, o que é ser igreja em saída. E toda a família comboniana, que eu acho que todos se sentem família comboniana, nós agradecemos a vocês por tudo que nos ensinastes. Obrigado a todos vocês e aos padres combonianos. Hoje só tem 2 avisos. Um é a festa de São José, dia 19, que vai ser aqui na Matriz às 19 horas, com o tema São José, Educador da Família. Todos estão convidados a participar e celebrar com a comunidade de São José. Dia 2 de abril, sábado, das 8 às 12, no CEDU, haverá realização para declaração do imposto de renda. Será cobrada uma taxa de R$20. Para isso, é necessário enviar o nome para o link que será disponibilizado pelo CEDU, ou fazer a inscrição presencial, dia de quarta-feira e quinta pela manhã no CEDU. E também tem aqui Antonielita, que pode vocês já conversar com ela e ela vai explicar melhor como fazer, que já está aí as declarações do imposto de renda e muitas pessoas não sabem como fazer, como declarar. E não é R$20. Se vocês forem pagar uma pessoa para um contador para fazer uma declaração, não é menos de R$70, né? Então, uma taxa de R$20 é um valor simbólico. Quem quiser pode procurar. Antônio, levanta aí, Antonielita. Muitas pessoas não te conhecem. Então, pode procurar e já ter todas as informações. Agradecemos então também a presença dos padres, todas as nossas lideranças, das irmãs da Providência, todos vocês, a deputada que está aqui nos acompanhando também nessa noite, né? Todos vocês são muito importantes para nós, porque juntos fazemos essa caminhada, buscamos sempre o melhor na nossa comunidade. Então, que seja através de São Daniel Comboni, com a mesma paixão, o mesmo carinho, a mesma coragem de sempre ficarmos juntos como família comboniana. Muito obrigado para todos vocês que participaram dessa celebração. Boa noite, obrigado. Então, concluindo, queremos colocar nas nossas mãos a energia, a paixão missionária de Comboni, no nosso coração, mas também nas nossas mãos e na nossa vontade de acertar e fazer as coisas bem. E passamos a Maria, aquela mãe que nunca nos abandona, nunca abandonou o seu filho, nunca nos abandona a nós. Que ela seja aquela mãe que nos vai acarinhando e ao mesmo tempo fortalecendo, sustentando na nossa caminhada missionária como paróquia e também como cada missionário e missionária
que somos no lugar onde nós vamos. E peçamos então a esta mãe que cuide de nós e nos faça verdadeiros discípulos missionários de seu Filho. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa noite, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva São Daniel Comboni! Viva!